Muitos homens caminham pela vida vestindo uma armadura que os impede de sentir. Não porque não queiram, mas porque não aprenderam que isso era possível, ou sequer permitido. Aprenderam a ser úteis, a ter respostas, a controlar, a proteger, mas não a serem protegidos. E assim, silenciosamente, passaram a esconder seus desejos mais sensíveis atrás de máscaras de força, de lógica, de ausência emocional. A neurociência espiritual, especialmente os ensinamentos de Bruce Lipton, nos mostra que a base de tudo isso está nas crenças que absorvemos ainda na infância. Não são crenças intelectuais, mas celulares. São padrões que se instalam no corpo como verdades biológicas. Um homem que cresceu em um ambiente onde o afeto era condicionado à performance ou à obediência, que só era bom menino quando fazia certo, provavelmente internalizou que o amor é algo que se conquista, não algo que se recebe. E então, na vida adulta, ele segue tentando merecer amor, com esforço, com ações, com lógica, com silêncio. Joe Dispenza nos leva ainda mais fundo. Ele explica como a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da conquista, pode viciar o cérebro masculino em um ciclo onde o amor deixa de ser um espaço de presença e se torna uma missão a ser cumprida. Ele quer dar certo, quer funcionar, quer ser o homem certo. Mas o que ele não percebe é que nesse movimento de tentar ser tudo, ele se desconecta do que sente. E ao se desconectar do que sente, se desconecta do que é. Por trás do silêncio masculino, há uma busca silenciosa, mas intensa, por um espelho vibracional, um campo de presença onde ele possa, finalmente, repousar, onde ele não precise performar, onde ele possa, sem medo, baixar a guarda e apenas existir, onde ele possa ser, sem medo de deixar de ser respeitado, sem medo de parecer fraco, sem medo de ser rejeitado por estar, pela primeira vez, sendo verdadeiro. Mas há um bloqueio, e esse bloqueio é epigenético. Está na memória celular de gerações. A ilusão do homem racional, que não chora, não treme, não hesita. A imagem do homem que resolve tudo sozinho, que carrega tudo no peito, que protege a todos, mas não sabe se proteger. Essa imagem não é força, é prisão. E muitos homens estão presos nesse modelo, tentando amar sem se mostrar, tentando se conectar sem se entregar, tentando construir vínculos profundos sem acessar a própria profundidade. Eles não sabem que estão buscando cura, mas estão, e buscam de forma silenciosa, disfarçada, às vezes até inconsciente. Buscam no corpo de uma mulher o colo que não tiveram. Buscam na espiritualidade uma linguagem para o que nunca souberam expressar. Buscam na ausência o alívio de não precisar se explicar. Imagine, então, esse homem como um rio represado, não por falta de água, mas por medo da inundação. Ele não é raso, ele é fundo, tão fundo que teme transbordar. E porque teme transbordar, represa, porque nunca aprendeu que ser água também é força, que sentir é sinal de vida, que vulnerabilidade não é fraqueza, é portal. E se você visse esse homem com os olhos da alma, veria que o que ele mais teme é, paradoxalmente, o que mais deseja: ser visto, ser escutado, ser sentido, não pela lógica, mas pela vibração, pela presença silenciosa que não pede explicação, apenas acolhe. Essa é a introdução de uma jornada que vai muito além de entender o que um homem quer em uma relação. É sobre escutar o que ele mesmo não sabe como dizer. É sobre olhar para o silêncio masculino e, ao invés de cobrar palavras, oferecer espaço. Porque, às vezes, o que ele mais precisa é de um lugar onde possa simplesmente ser. O vazio vibracional do homem que só aprendeu a ser necessário. Há homens que se doam sem serem inteiros, que entregam tudo o que podem, mas ainda assim não sabem como se entregar, que ajudam, provêm, estão sempre por perto, mas nunca estão completamente presentes. Homens que aprendem, desde cedo, que seu valor está no que fazem, e não no que são, que só serão amados se forem úteis, que só serão aceitos se forem fortes, que só serão respeitados se estiverem no controle. E então, ainda crianças, desenvolvem um tipo de amor que é funcional, um amor que serve, que resolve, que carrega, mas que raramente sente. E quando esse menino cresce, ele se torna um homem vibracionalmente ausente de si mesmo, não por falta de sentimento, mas por excesso de esforço. Essa ausência não é visível de imediato. Pelo contrário, esses homens parecem bons companheiros, presentes, responsáveis, mas há um vazio que se esconde nas entrelinhas do comportamento. O vazio de nunca terem sido validados simplesmente por existir. O vazio de nunca terem sentido que, mesmo sem fazer nada,
são dignos de amor, e esse vazio se torna a frequência base com a qual se relacionam. O problema é que o amor verdadeiro não exige utilidade. Ele pede presença. Ele nasce do encontro de duas frequências inteiras, não de uma troca funcional. Mas quando o homem se acredita necessário ao invés de amável, ele transforma cada relação em uma missão, e cada missão em uma tentativa de se provar. A epigenética, como explica Bruce Lipton, mostra que as células humanas só se abrem à vida quando sentem segurança ao redor. O mesmo vale para a psique masculina. O homem que só foi amado quando foi necessário cresce em estado de defesa, e um coração em estado de defesa não ama, apenas negocia afetos. E assim, ele entra nos relacionamentos oferecendo tudo o que pode, mas sentindo lá no fundo que não é o suficiente, porque ele nunca aprendeu que não precisava fazer para ser, que não precisava salvar para ser digno, que não precisava suportar para ser amado, que ele já era, por si, merecedor de acolhimento. Esse é o vazio vibracional de muitos homens, um buraco silencioso entre aquilo que entregam e aquilo que realmente desejam receber. Não se trata de ausência de amor, mas de uma frequência de amor incompleta, uma frequência que só aprendeu a dar, mas não a receber, que sabe ser necessário, mas não sabe ser vulnerável. E talvez o primeiro passo para curar esse vazio seja olhar para ele com gentileza, reconhecer que por trás da força que carrega o mundo, existe uma alma que só queria ser abraçada, sem precisar justificar nada, que só queria poder existir, e ainda assim ser amada. Cuidado com o homem espiritualizado que não se enxerga. Há um tipo de silêncio que não vem da ausência, mas do excesso de palavras, um silêncio disfarçado de discurso, de sabedoria aparente, de frases bonitas que falam de alma, de energia, de vibração, mas que no fundo não tocam a própria ferida. É o silêncio do homem que parece ter despertado, mas que, na verdade, apenas aprendeu a se esconder melhor. Esse é o homem que lê livros, que medita, que fala sobre chakras e gratidão, que compreende os ciclos da lua, que entende de física quântica e lei da atração, mas que não consegue ainda sustentar a própria dor sem terceirizar, que foge de conflitos usando conceitos, que evita a intimidade real porque ela o obriga a se despir, e despir-se, para ele, é perder a imagem que construiu com tanto zelo. Há uma espiritualidade que liberta e a outra que aprisiona, porque se torna armadura. Quando o homem espiritualiza a própria dor sem processá-la, ele a torna invisível. E o que é invisível continua comandando silenciosamente. Fala de amor incondicional, mas impõe condições vibracionais. Fala de presença, mas teme o desconforto do encontro real. Fala de escuta, mas não ouve sua própria sombra. Joe Dispenza nos mostra que a verdadeira mudança neurológica e vibracional acontece quando há coerência entre o que sentimos, pensamos e expressamos. Mas muitos homens espiritualizados vivem em desalinhamento, pensam elevado, sentem fragmentado, expressam controle, e essa incoerência gera um campo de frustração, tanto para si quanto para quem se relaciona com eles. É preciso reconhecer que a espiritualidade autêntica não protege o homem da dor. Ela o convida a atravessá-la, não o torna superior, torna-o mais humano. Ela não o isenta de responsabilidade emocional. Ela o ensina a assumi-la com compaixão. Muitos desses homens aprenderam a falar de amor universal, mas ainda não sabem sustentar o amor imperfeito, real, cotidiano, o amor que falha, que exige perdão, que pede escuta mesmo quando não há palavras prontas, porque esse amor os obriga a sair do palco das ideias e entrar no território incômodo da intimidade emocional. E nesse lugar, não há frases feitas que bastem, só a presença nua, só o olhar que não foge, só o corpo que permanece mesmo quando o ego pede para sair correndo. O verdadeiro homem espiritualizado é aquele que pode escutar o próprio coração em silêncio e ter coragem de não entender tudo, de apenas sentir, de apenas ser. A espiritualidade não é um cenário, é um campo onde o sagrado não é o que se mostra, mas o que se acolhe, onde o maior portal não é a técnica, mas a vulnerabilidade, onde o mais evoluído não é quem fala sobre luz, mas quem tem coragem de olhar para a própria escuridão e permanecer ali, até que a alma comece, enfim, a respirar. O erro invisível de tentar ser o provedor da paz, sem ter paz dentro. Há homens que se desdobram para manter o ambiente em harmonia, que evitam conflitos, apagam incêndios, cedem mais do que podem. Homens que querem, a qualquer custo,
proteger o outro do que sentem, que carregam o peso do silêncio para não ferir, que evitam conversas difíceis para preservar a calma, que ao perceberem o sofrimento de quem amam, tentam resolver, acalmar, solucionar, mas esquecem que não se pode oferecer ao outro aquilo que ainda não se reconheceu em si. Esses homens acreditam que amar é proteger o feminino de sua própria dor, mas ao fazerem isso, constroem uma parede entre presença e verdade. Criam uma ilusão de tranquilidade que, na prática, impede a intimidade, porque onde há controle, não há encontro, e onde não há encontro, há solidão a dois. O masculino, nesse esforço de ser o guardião da paz, acaba suprimindo os próprios abismos. Mas abismos não desaparecem quando não são ditos. Eles crescem no escuro, eles se tornam ausências. Eles ecoam no olhar vago, na fala contida, na respiração interrompida. E a mulher sente, mesmo que ele negue, mesmo que ele sorria, mesmo que diga que está tudo bem. Bruce Lipton nos lembra que o campo ao redor de uma célula é o que determina seu comportamento. Da mesma forma, o campo vibracional entre duas pessoas define a qualidade do vínculo. Quando o homem finge uma paz que não sente, o campo vibra em descompasso. Ele tenta proteger, mas o que transmite é desconexão. Ele tenta evitar dor, mas o que cria é distância. Joe Dispenza fala sobre a importância da coerência entre o coração e o cérebro. Mas como haver coerência se ele diz não é nada, quando por dentro está em pedaços? Como gerar conexão se ele se cala diante do que grita em seu interior? O silêncio nesse contexto não é maturidade, é medo, é uma tentativa de evitar rupturas, mas que, ironicamente, só acelera o afastamento. Não se trata de expor tudo o tempo todo, mas de permitir que o outro sinta o que é verdadeiro. O feminino não precisa ser poupado da dor do masculino, precisa ser convidado a sentir com ele, a estar junto, a tocar onde ainda está em ferida. Não para curar imediatamente, mas para lembrar que ele não está só, porque quando um homem tenta ser o provedor da paz sem ter paz dentro, ele vira um guerreiro exausto, um guardião que não dorme, um amante que não se entrega. Ele vive tentando proteger e, no fim, não permite que ninguém realmente o conheça, nem ele mesmo. A verdadeira proteção não vem da ausência de conflito, mas da presença sincera no desconforto. O masculino amadurece quando entende que sua força não está em blindar o vínculo da dor, mas em atravessá-la com presença, em respirar com o outro, mesmo quando tudo está desorganizado, mesmo quando tudo está confuso, porque é ali, no caos acolhido, que a verdadeira paz começa a nascer. O que ele realmente busca não é amor, é permissão para ser vulnerável sem perder respeito. À primeira vista, parece que o homem deseja amor, que busca companhia, afeto, conexão, mas por trás desse desejo há algo mais profundo, mais silencioso, mais essencial. Ele quer, acima de tudo, a permissão para se mostrar sem ser diminuído. Ele quer sentir sem se envergonhar. Ele quer se abrir sem ser julgado. Ele quer ser vulnerável sem perder o respeito daqueles que ama. Esse é um desejo ancestral e muitas vezes inconsciente, porque desde muito cedo, a sensibilidade masculina foi associada à fraqueza. O choro foi contido, a ternura censurada, a dúvida ridicularizada. E então ele aprendeu a se esconder. Aprendeu que só seria respeitado se mantivesse a postura firme, a fala segura, o peito fechado. Com o tempo, esse homem passou a acreditar que amor era troca, que para ser amado, precisava antes provar valor, que para ser aceito, deveria ocultar as partes que tremem, que sentem, que pedem colo. Mas o que ele mais deseja, mesmo que não saiba dizer, é o oposto disso. Ele deseja um espaço onde possa, enfim, descansar da performance, onde possa soltar as armas, onde possa chorar sem ter que explicar, onde possa ser inteiro, inclusive nas partes que o mundo ensinou a esconder. A imagem do guerreiro que tudo aguenta é um peso enorme para o coração masculino, porque o guerreiro, ao vestir a armadura, também afasta o toque. Ao empunhar a espada, afasta o abraço. Ao subir no pedestal da força, perde o chão da intimidade. E isso o isola, o desconecta, o torna solitário mesmo quando está acompanhado. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente emocional molda a expressão dos genes. Um homem que vive sob constante necessidade de provar sua força biológica e emocional bloqueia acessos internos essenciais à conexão verdadeira. Joe Dispenza aprofunda isso ao afirmar que a emoção sentida com verdade
É o que reconfigura o cérebro e a realidade. Mas como esse homem vai acessar emoções profundas se nunca se sentiu seguro para senti-las? Ele não quer apenas amor. Ele quer amor que o acolha no exato momento em que ele se desorganiza. Ele quer alguém que o veja frágil e ainda assim o admire. Ele quer poder dizer não sei, me dói, estou cansado, sem que isso o diminua, sem que isso o faça sentir-se pequeno. Ele quer a permissão vibracional para ser quem é, sem precisar ser forte o tempo todo. Esse homem não precisa de quem o salve. Precisa de quem fique, precisa de quem escute, sem tentar resolver, de quem olhe, sem tentar corrigir, de quem segure sua mão quando ele estiver sem palavras. Porque ali, nesse espaço seguro, nesse espaço onde o respeito não depende da perfeição, ali ele começa, aos poucos, a confiar. E quando um homem confia, ele se abre. E quando se abre, ele ama com uma presença que não se aprende em livros. Ama com o corpo todo, ama com a alma que, enfim, se sentiu livre para habitar o mundo sem máscaras. Ama não como um dever, mas como um estado de ser. O fator silencioso que sabota a entrega. Medo de se dissolver no vínculo. Nem todo medo grita, alguns apenas se calam. E dentro desse silêncio, escondem-se os receios mais profundos do homem que tenta amar. Um deles é quase invisível, mas está presente em muitos vínculos que não florescem. O medo de se dissolver, de se perder de si mesmo ao se entregar completamente a alguém. Medo de abrir tanto o coração que já não saiba mais quem é fora do relacionamento. Medo de que, ao amar, sua individualidade desapareça. Esse medo não nasce do amor em si. Ele nasce da forma como o amor foi experimentado nas primeiras relações da vida. Para muitos homens, amar significou abrir mão de si. Foi sinônimo de sufocamento, de renúncia, de anulação. E então, mesmo quando adultos, mesmo quando desejam se conectar, há uma parte interna que reage como se o vínculo fosse um perigo, como se o amor fosse um convite para deixar de existir. Essa crença está profundamente enraizada na estrutura psíquica e vibracional do masculino ferido. Um padrão que diz: se eu me mostrar por completo, vou me perder. Se eu me entregar, não serei mais eu. E assim, ele recua, mesmo quando ama, mesmo quando sente, mesmo quando deseja profundamente estar. Bruce Lipton nos lembra que o medo ativa o sistema de proteção biológica, impedindo a célula de crescer e se comunicar. O mesmo acontece com a alma masculina. Quando ela sente que amar é arriscado, ela se protege. E na proteção, fecha canais. E no fechamento, afasta. Joe Dispenza afirma que todo vínculo autêntico exige uma quebra do velho eu. Mas para isso, é preciso segurança vibracional. É preciso que o corpo e a mente sintam que não vão se desfazer ao se entregar, mas se expandir. O vínculo não é ameaça quando há espaço para respirar dentro dele, quando não exige fusão, quando não pede renúncia, quando permite que dois seres se encontrem sem se anularem. Mas muitos homens não aprenderam isso. Eles aprenderam que o amor engole, que a relação sufoca, que o vínculo é um mar que afoga, e por isso, mesmo amando, sabotam, criam distâncias sutis, mantêm reservas, evitam se mostrar por inteiro. Não porque não querem, mas porque têm medo de sumir, medo de não reconhecer mais a própria voz, medo de acordar um dia e não saber mais onde estão dentro da história que construíram com alguém. Mas o amor verdadeiro não exige dissolução. Ele é um espaço onde o eu se amplia, onde o outro não invade, acolhe, onde há respiração entre os corpos, onde há silêncio entre as palavras, onde o vínculo não exige presença constante, mas constância vibracional, onde ser dois não significa deixar de ser um. Quando um homem entende isso, algo se solta dentro dele. Ele começa a confiar, a se aproximar, a se permitir, não porque venceu o medo, mas porque compreendeu que pode amar sem desaparecer, que pode se entregar e ainda assim permanecer inteiro, que o vínculo não precisa ser prisão, pode ser expansão, pode ser caminho, pode ser lar. A neurociência do toque emocional, como o corpo masculino guarda traumas de rejeição não verbal. Há dores que não foram ditas, mas foram sentidas no corpo. Dores que não surgiram de palavras duras, mas de ausências sutis. O menino que não foi olhado com ternura, que não foi tocado com presença, que foi corrigido com frieza, ignorado quando chorou, interrompido quando tentava expressar. Esse menino não entendeu racionalmente que foi rejeitado, mas seu corpo entendeu, sua pele entendeu, seu sistema nervoso entendeu. E o que o corpo entende, ele guarda, armazena como padrão, como alerta, como defesa. Muitos homens carregam em suas células memórias de rejeição que não conseguem explicar. Quando alguém se aproxima com afeto,
eles retraem. Quando o olhar do outro é profundo demais, desviam. Quando sentem que estão sendo vistos de verdade, se desconectam, não porque não desejam o vínculo, mas porque seu corpo ainda vibra no medo da rejeição original. A neurociência mostra que as experiências emocionais precoces moldam a arquitetura cerebral. O toque, o olhar, a voz, tudo isso estrutura a forma como a criança aprende a confiar no mundo. E quando essas experiências são negligentes ou duras, o cérebro aprende que se abrir é arriscado, que o afeto é instável, que o contato é incerto. Esse aprendizado se torna um código silencioso que opera mesmo na fase adulta. Por isso, muitos homens não sabem por que se sentem desconfortáveis diante do carinho genuíno, por que se afastam quando são amados de verdade, por que bloqueiam o corpo quando estão vulneráveis. É o corpo dizendo, isso já doeu antes. É o corpo tentando protegê-los de um passado que ainda pulsa. Bruce Lipton explica que a biologia é sensível ao ambiente emocional, que o corpo responde mais ao campo vibracional do que à lógica. Joe Dispenza aprofunda dizendo que o sistema nervoso precisa de novos estímulos seguros para se reconfigurar. Ou seja, para que um homem aprenda a receber amor, ele precisa sentir, repetidamente, que está seguro ao recebê-lo. Precisa viver experiências onde sua vulnerabilidade não seja punida, mas honrada, onde seu silêncio seja escutado, onde seu corpo, mesmo retraído, seja respeitado no tempo que precisa para confiar. Isso é o toque emocional. Um toque que não vem apenas pelas mãos, mas pelo olhar que não julga, pela voz que não exige, pela presença que não força. Um toque que diz, você pode ser, você pode sentir, você pode existir como está. E quando esse toque acontece, algo se abre, lentamente, delicadamente. O corpo masculino começa a confiar, começa a soltar, começa a aprender que ser visto não é o mesmo que ser exposto, que ser tocado não é o mesmo que ser ferido, que o amor, quando é verdade, não invade, acolhe. Nesse ponto, não é mais o discurso que cura, é a vibração, não é a explicação que transforma, é o silêncio habitado com ternura, porque às vezes, o que esse homem mais precisa é alguém que o toque por dentro, não com palavras, mas com presença, não com promessas, mas com verdade, não com pressa, mas com alma, silêncios, olhares e ausência. A linguagem emocional esquecida da infância que ainda comanda suas escolhas. Antes mesmo de aprender a falar, o homem foi ensinado a sentir com os olhos, a escutar com a pele, a decifrar o mundo pelo tom da voz, pela intensidade do toque, pela frequência das presenças e das ausências. E o que ele aprendeu nesse tempo silencioso, onde não havia linguagem verbal, ficou gravado como um idioma invisível, a linguagem emocional primária. Essa linguagem, embora esquecida racionalmente, continua a comandar suas escolhas afetivas, o modo como se aproxima, o modo como se afasta, o tipo de vínculo que aceita, o tipo de afeto que recusa. Tudo isso é filtrado por uma memória que não está na mente, está no corpo, está nos silêncios que ouviu quando precisava ser escutado, está nos olhares que desviaram quando ele buscava amparo, está nas presenças que falharam quando mais precisava de acolhimento. Muitos homens, mesmo adultos, seguem respondendo a essa programação silenciosa, aproximam-se de pessoas que reproduzem o campo vibracional da infância, escolhem relações onde se sentem ignorados, exigidos ou insuficientes, não porque desejam sofrer, mas porque é isso que o corpo reconhece como familiar. A ausência para eles muitas vezes é um idioma conhecido, e o amor verdadeiro, um dialeto desconhecido que causa estranhamento. Bruce Lipton nos mostra que o subconsciente é como um gravador, capta padrões ambientais e os transforma em programas automáticos que operam silenciosamente. E quando esses programas não são ressignificados, tornam-se filtros pelos quais enxergamos o mundo e nos relacionamos com ele. A criança que cresceu sem ser validada aprende a se calar. O menino que foi ignorado aprende a não esperar. E o homem que nasce desse menino aprende a sobreviver sem pedir nada. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Joe Dispenza reforça que para mudar esses padrões, é preciso despertar a consciência sobre eles. Não basta entender, é preciso sentir. É preciso voltar aos lugares internos onde o silêncio doeu, onde o olhar faltou, onde a ausência pesou. Não para se culpar, mas para reescrever, para dar novos significados, para que o corpo aprenda, pouco a pouco,
que pode confiar em outra frequência, que pode habitar uma nova linguagem emocional. Isso exige presença e exige paciência, porque não se desaprende um idioma que foi a única forma de comunicação por tantos anos. Mas é possível, com tempo e amor, aprender outro. Um idioma onde o silêncio não seja abandono, mas escuta. Onde o olhar não seja cobrança, mas acolhimento. Onde a presença não seja tensa, mas inteira. E talvez, o verdadeiro despertar emocional do homem comece quando ele percebe que não está mais preso à linguagem da dor, que pode escolher um novo vocabulário para o afeto, que pode reaprender o amor, não como foi ensinado, mas como deseja verdadeiramente sentir. Porque a maioria dos homens teme mulheres emocionalmente conscientes. A presença de uma mulher emocionalmente desperta é, para muitos homens, uma espécie de espelho incômodo, um espelho que não acusa, mas revela, que não julga, mas ilumina. E ao iluminar, toca zonas adormecidas do ego masculino, zonas onde ele ainda evita sentir, onde ele ainda resiste em se mostrar, onde ele ainda não aprendeu a permanecer. Essa mulher não está gritando, não está exigindo, não está tentando consertá-lo, ela apenas vibra em presença, e essa presença, por si só, é transformadora, porque ela vê, ela escuta além das palavras, ela sente além das aparências, e o homem que está diante dela sente-se muitas vezes exposto, desnudo, desarmado, não porque ela o ataca, mas porque ela o enxerga onde ele ainda tenta se esconder. Esse encontro não é sempre suave, porque o masculino ferido está acostumado a dominar o espaço emocional, ou a evitá-lo. Quando ele encontra um campo onde não pode controlar, onde não pode manipular a narrativa com lógica, ele se assusta. A mulher desperta não negocia sua intuição, ela não se dobra para agradar, nem suaviza sua frequência para caber na zona de conforto alheia. Ela vibra com clareza, e isso confronta. Bruce Lipton explica que nossas células respondem ao ambiente e se sentem seguras ou ameaçadas de acordo com o campo ao redor. Quando um homem encontra uma mulher emocionalmente firme, seu sistema pode interpretar isso como ameaça, se ele ainda estiver vibrando em insegurança, e então, ele ativa mecanismos de fuga, diminui, ridiculariza, distancia, não porque ela seja demais, mas porque ele ainda não consegue ser inteiro. Joe Dispenza reforça que toda transformação real começa com desconforto. O campo vibracional da mulher consciente não é um lugar para o ego se sentir confortável, é um lugar para a alma do homem começar a acordar. E o despertar nem sempre é doce. Muitas vezes, ele é inquietante, porque exige que ele olhe para o que evitou, sinta o que bloqueou, expresse o que nunca ousou dizer. Não são poucos os homens que, ao se depararem com essa intensidade emocional autêntica, escolhem recuar. Preferem relações mais superficiais, onde podem manter o controle, onde não precisam mergulhar, onde podem seguir desempenhando sem serem convocados à presença. Porque o amor verdadeiro não os exalta, os desmonta, e o ego teme ser desmontado. Mas há também os que permanecem, mesmo tremendo, mesmo confusos, mesmo resistindo. E esses, pouco a pouco, começam a compreender que o medo que sentem dessa mulher não é dela, é do que ela ativa dentro deles, do que ela desperta, do que ela convida a nascer. E quando esse homem entende que ela não veio para exigir nada, mas para revelar tudo, algo começa a se abrir. Ele para de lutar contra e começa a escutar. E talvez pela primeira vez, ele perceba que não está diante de uma ameaça, está diante de uma oportunidade, a de, finalmente, ser inteiro diante de alguém que não o quer perfeito, apenas verdadeiro, apenas presente, apenas real. A verdade sobre o desejo masculino: ele não quer mais sexo, quer validação existencial. Existe um ponto de silêncio entre o instinto e a alma, um ponto onde o desejo masculino se transforma, onde o corpo já não busca apenas descarga, mas confirmação de presença, onde o toque deixa de ser invasão e se torna reconhecimento. E nesse ponto, que não está no físico, mas no invisível, o homem começa a descobrir que seu desejo, no fundo, nunca foi apenas por prazer, era por pertencimento, por aceitação, por existir inteiro diante do outro, sem precisar esconder as falhas. Durante muito tempo, o desejo masculino foi confundido com necessidade de sexo, mas essa é só a superfície. Por trás do impulso está o anseio por se sentir visto, valorizado, sentido. O homem que busca o corpo de uma mulher, muitas vezes, está buscando o próprio reflexo. Quer saber se ainda importa, se ainda é digno, se ainda é desejado. Não porque quer conquistar,
mas porque precisa confirmar que existe. Esse desejo não é vulgar, é ancestral, é o eco de uma infância onde talvez ele não tenha se sentido suficientemente reconhecido, onde o toque era ausência, onde o olhar era escasso, onde ele aprendeu que o corpo precisava fazer para ser notado. E agora, já adulto, o corpo repete o movimento. Ele busca, ele deseja, mas o que ele quer de verdade é um espelho vibracional que diga: você é bem-vindo aqui. Bruce Lipton fala sobre a influência do ambiente emocional na expressão genética. O desejo, quando nasce de um campo de carência, ativa padrões que não buscam prazer, mas sobrevivência emocional. E isso explica por que muitos homens, mesmo em relacionamentos amorosos, seguem sentindo um vazio após o ato físico, porque o que buscavam não era excitação, era reconhecimento, era amor. Joe Dispenza explica que o corpo se vicia em estados emocionais. Se o homem aprendeu a usar o desejo como fuga, ele continuará desejando, mas nunca se sentindo saciado, porque está buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. A certeza de que é digno de ser amado sem precisar conquistar isso o tempo todo. Quando o desejo é fuga, o toque vira escapatória, mas quando o desejo é encontro, o toque vira oração, vira linguagem, vira escuta. O homem que desperta emocionalmente começa a perceber essa diferença, e sua energia muda. Ele já não se excita apenas pelo que vê, ele se move pelo que sente. Ele deseja não apenas corpos, deseja almas, presenças, verdades. Nesse estado, o desejo não desaparece, mas se eleva, ele se purifica, ele se torna um caminho de reconexão consigo mesmo. Ele para de ser pressa e vira profundidade, para de ser cobrança e vira entrega, para de ser prova de valor e vira celebração de vínculo. E talvez o que ele mais deseje seja ser tocado com reverência, não pela performance, mas pela sua verdade. Que alguém, ao se deitar com ele, deite também com sua história, com sua alma, com seu silêncio, e diga sem palavras: você pode ficar. Porque o desejo mais profundo do homem não é ser desejado, é ser aceito, inteiro, inacabado e real. Desejo como fuga ou como encontro. Dois caminhos completamente diferentes para o mesmo impulso. O impulso existe. O desejo pulsa, a energia masculina se move em direção ao outro como um rio busca o mar. Mas o que define a verdade desse movimento não é a intensidade do desejo, é o lugar interno de onde ele nasce. Porque o mesmo impulso pode vir de dois lugares completamente diferentes: da ausência ou da presença, da carência ou da completude, da fuga ou do encontro. Quando o desejo é fuga, ele se disfarça de urgência. Ele carrega ansiedade, impaciência, tensão. O homem se aproxima não porque quer sentir, mas porque quer escapar do que sente. Usa o corpo como distração, usa o outro como alívio, e depois do contato, em vez de plenitude, vem o vazio. Vem o silêncio desconfortável. Vem a sensação de que nada foi realmente compartilhado. Esse desejo nasce de um campo vibracional de desconexão. Ele é como um fogo que queima por não saber como aquecer. Um movimento que busca aliviar a dor, mas não a transforma. Porque na fuga, não há encontro, há apenas repetição de padrões. Há um corpo que toca, mas não sente. Há um ato que acontece, mas não se comunica. Por outro lado, quando o desejo é encontro, ele tem outra vibração. Ele não é apressado, não é barulhento. Ele é presença que se aproxima com respeito. É energia que reconhece o outro como extensão de algo sagrado. O corpo, nesse caso, não é meio de fuga. É ponte de ligação, é linguagem silenciosa entre dois campos que se escutam. Bruce Lipton nos mostra que o campo ao redor das células influencia diretamente a sua expressão. Quando o ambiente é seguro, elas florescem. O mesmo acontece com o desejo consciente. Quando há acolhimento, quando há presença, quando há verdade, o desejo se torna um canal de cura, de reconfiguração emocional, de reconexão vibracional. Joe Dispenza nos lembra que a emoção coerente cria estados de bem-estar e expansão. Quando o desejo é vivido com consciência emocional, ele eleva a frequência do corpo, ele ativa o coração. Ele transforma o vínculo, porque não é só físico, é energético, é espiritual. O desafio é que muitos homens nunca aprenderam a reconhecer essa diferença. Confundem urgência com paixão, confundem excitação com conexão, e seguem buscando corpos sem entender o que a alma realmente deseja. E por isso continuam se sentindo sozinhos, mesmo acompanhados, vazios, mesmo saciados. Mas há um ponto de virada, quando o homem começa a escutar o próprio desejo com atenção, quando para de se julgar, quando começa a sentir o que o desejo quer dizer, não só o que ele quer fazer.
E ali, nesse ponto, ele descobre que o desejo verdadeiro é muito mais do que um impulso, é um convite, um chamado, uma ponte entre o que ele é e o que ainda pode se tornar. Ao se permitir ser tocado de verdade, o desejo como encontro é, antes de tudo, um retorno a si mesmo, um sim ao corpo, à alma, ao outro, mas sem se perder, sem se calar, sem fugir, apenas habitando por inteiro o momento que nasce quando duas presenças se reconhecem no silêncio mais profundo da intimidade real, quando o homem ama como foi ensinado, esforço ao invés de presença. Amar, para muitos homens, tornou-se um ato de desempenho, um esforço constante para acertar, para agradar, para ser digno. Eles não aprenderam que o amor é espaço. Aprenderam que o amor é tarefa, que amar é fazer muito, que é estar sempre disponível, sempre forte, sempre certo. Mas não lhes ensinaram a apenas estar, a simplesmente sentir, a se permitir ser presença silenciosa, sem a necessidade de provar nada. Esse padrão de esforço nasce de uma distorção primária. Quando criança, o menino muitas vezes ouviu que precisava fazer por merecer. Precisava se comportar, obedecer, ser útil. O amor não vinha como reconhecimento natural de quem ele era, mas como uma recompensa por aquilo que fazia. E assim, ele cresceu com a ideia de que só seria amado se tornasse necessário, se fosse perfeito, se nunca falhasse. Esse condicionamento gera uma síndrome silenciosa, o homem que faz tudo, mas não sente nada, que está sempre presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, que resolve problemas, cumpre funções, se esforça para agradar, mas por dentro sente um vazio, porque sua presença não está conectada ao coração, está presa à expectativa de ser aceito. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente emocional molda nossa expressão mais íntima. E o ambiente da infância masculina, muitas vezes, não foi seguro o suficiente para que ele aprendesse a simplesmente ser. Foi um ambiente que o treinou para a performance, para o controle, para a eficiência. E esse treinamento continua operando no inconsciente, mesmo quando ele acredita estar amando de forma madura. Joe Dispenza aprofunda essa percepção ao mostrar que o estado emocional cria a realidade. Quando o homem vive o amor como esforço, sua vibração gera cansaço. Ele se desgasta tentando sustentar um papel, quando o verdadeiro vínculo exige justamente o oposto, autenticidade. Sentir-se seguro para não saber, para não ter respostas, para simplesmente ser vulnerável diante do outro. A mulher ao lado desse homem sente essa ausência. Ela pode até reconhecer suas boas intenções, seu cuidado, sua dedicação, mas sente falta de algo essencial, ele mesmo. Sente falta do homem que não está tentando ser nada, que apenas está, que habita o momento com presença, com verdade, com alma. Porque amor não é acerto, é entrega. E a entrega verdadeira não se faz com esforço, mas com rendição, não com tarefas, mas com escuta, não com palavras certas, mas com energia sincera. O homem que ama como foi ensinado, acredita que precisa fazer muito, mas o que ele precisa, na verdade, é lembrar que já é, que a presença dele, sentida de verdade, tem mais valor do que qualquer esforço para parecer perfeito, que amar não é uma meta, é uma frequência, e essa frequência nasce quando ele, enfim, entende que ser é o suficiente, que sentir é o caminho, e que estar é o verdadeiro presente que ele pode oferecer. O bloqueio inconsciente da intimidade. Ele acredita que não merece ser visto. Há um lugar muito fundo dentro de alguns homens, onde mora uma crença silenciosa e devastadora, a de que não são dignos de serem amados como realmente são, que se alguém os enxergar por inteiro, com as falhas, os medos, os cansaços, os desejos não ditos, esse alguém irá embora, porque o que foi visto não é bonito, não é forte, não é suficiente. Essa crença não nasce do agora. Ela foi construída camada por camada, ao longo dos anos, muitas vezes desde a infância, quando o menino expressava dor e era ignorado, quando buscava afeto e recebia exigência, quando se mostrava frágil e ouvia que precisava engolir o choro, e então ele aprendeu que mostrar-se era perigoso, que ser autêntico podia gerar rejeição, que sentir não era bem-vindo. E o tempo passou, mas a criança permaneceu, escondida, silenciosa, esperando por uma permissão que nunca veio. E quando esse menino cresceu, ele se tornou um homem que construiu defesas sofisticadas, que se faz presente, mas não se deixa acessar, que fala, mas evita profundidade, que se relaciona, mas mantém distância interna, porque no fundo,
Acredita que se alguém o enxergar de verdade, vai se decepcionar. Bruce Lipton explica que traumas emocionais antigos moldam não só o comportamento, mas a biologia. O corpo reage como se ainda estivesse naquela infância, onde não era seguro se expor. E Joe Dispenza mostra que o cérebro repete automaticamente padrões antigos quando não há consciência ativa para transformá-los. Assim, o homem segue bloqueando a intimidade, não por maldade, não por frieza, mas por medo. Medo de ser visto e, mais uma vez, rejeitado. Esse bloqueio é sutil, muitas vezes imperceptível até para ele mesmo. Ele quer se aproximar, mas algo o impede. Quer se entregar, mas há um freio invisível. Quer ser amado, mas sente que precisa esconder partes de si para isso acontecer. E então, o amor vira um campo de tensão, um lugar onde ele se sente sempre em risco, um lugar onde sua alma pede espaço, mas sua mente grita: cuidado. A intimidade para esse homem é o maior desejo e o maior pavor, porque ela exige que ele se mostre, que baixe a guarda, que pare de controlar, que permita ser tocado onde mais dói. E isso é quase insuportável para quem passou a vida acreditando que mostrar a dor era o mesmo que perder o amor. Mas há algo que pode começar a transformar isso: o acolhimento sem exigência, um campo onde ele sinta pouco a pouco que pode ser como é, que não precisa esconder, que não será punido por sentir, que será respeitado mesmo quando não souber como dizer, quando não tiver respostas, quando estiver vulnerável. Esse campo cura, não de forma rápida, mas de forma profunda, porque ele vai desfazendo, camada por camada, a profecia vibracional da indignidade herdada de gerações. Vai mostrando a esse homem que ele merece ser visto, não apesar do que sente, mas por tudo o que sente, e que ser visto por inteiro não é o fim, é o início de um novo amor, um amor onde ele finalmente pode habitar sua verdade sem medo, onde ele pode parar de se esconder, onde ele pode, enfim, ser. A profecia vibracional da indignidade, herdada de gerações anteriores. Há uma dor que não começa em nós, mas que vive através de nós. Uma dor que foi sentida por nossos pais, nossos avós, pelos homens que vieram antes, e que mesmo sem palavras, foi transmitida como herança silenciosa. Essa dor tem um nome sutil, quase invisível, mas que ecoa profundamente na alma masculina. Indignidade é a sensação de não ser bom o suficiente, de não estar à altura, de não merecer amor, paz, descanso, afeto verdadeiro. Um sentimento que não nasce de uma falha pessoal, mas de uma vibração familiar perpetuada ao longo de gerações. Homens que não puderam chorar, que não puderam falar, que foram medidos por sua produtividade e não por sua humanidade, que foram exigidos, pressionados, afastados de si mesmos e que, sem perceber, ensinaram aos filhos que também deveriam se calar. Essa profecia não é um castigo, é um programa. Como explica Bruce Lipton, nossas crenças são memórias celulares que se repetem até que sejam reescritas por novas experiências. E quando o campo familiar vibra na frequência da indignidade, o homem que nasce ali já começa a vida tentando se provar. Ele cresce acreditando que precisa fazer mais, ser mais, ter mais, porque, em essência, sente que ainda não é suficiente. Joe Dispenza mostra que o corpo se acostuma a estados emocionais específicos e passa a viver em função deles. Assim, a indignidade se torna um estado habitual, uma zona de conforto desconfortável. Mesmo quando o homem é amado, ele duvida. Mesmo quando é reconhecido, ele questiona. Mesmo quando está seguro, ele sente que pode perder tudo. Porque o que vibra em seu campo não é o presente, é a herança energética do passado. Essa profecia, quando não observada, contamina os relacionamentos. O homem começa a agir como se precisasse merecer constantemente o lugar que ocupa. E ao fazer isso, entra num ciclo de exaustão. Ele se entrega demais, se cobra demais, se fecha demais, porque sente que, a qualquer momento, será descoberto, como se amar esse homem fosse um engano que cedo ou tarde será corrigido pela rejeição. Mas essa dor não precisa continuar. Quando um homem reconhece que está vivendo uma história que não começou com ele, algo já começa a mudar, porque a consciência é o primeiro passo para a libertação. Ele começa a perceber que aquele sentimento de inadequação não é uma verdade, mas uma repetição, que não precisa carregar sozinho o peso de gerações, que pode honrar sua linhagem sem repetir suas dores. A profecia da indignidade só se desfaz quando é atravessada com amor, não com pressa, não com culpa,
mas com presença, com a coragem de sentir o que nunca foi sentido, de chorar o que nunca foi chorado, de dizer o que nunca foi permitido, e principalmente com a coragem de se permitir receber o que nunca foi dado, porque esse homem não está quebrado, está em transformação, está se libertando de um ciclo que já durou tempo demais, e cada vez que ele se permite sentir, cada vez que ele aceita ser amado mesmo quando não se sente pronto, cada vez que ele respira profundamente e permanece, ele reescreve a profecia, ele quebra o ciclo, ele se torna um novo início, um início onde dignidade não precisa ser conquistada, apenas lembrada, porque ele sempre foi digno, sempre foi amorável, sempre foi suficiente, apenas havia esquecido, mas agora está começando a lembrar. História real, o homem que só aprendeu a chorar quando foi ouvido em silêncio. Ele passou a vida tentando acertar, era o tipo de homem que cumpria deveres, que nunca deixava nada faltar, que estava sempre onde deveria estar, um provedor, um companheiro, um solucionador de problemas. Mas havia algo nele que ninguém via, o cansaço silencioso de quem sempre segurou tudo sozinho, por fora, firme, por dentro, exausto, não por falta de amor, mas por não saber onde repousar sua própria dor. Até que um dia, ele se sentou diante de alguém que não o interrompeu, que não tentou entender com lógica, que não o pressionou para falar, apenas o olhou, com presença, com escuta, com alma, e ali, naquele silêncio onde ele não precisava mais se explicar, algo começou a quebrar por dentro, não em forma de colapso, mas de liberação. Ele começou a chorar, mas não foi um choro comum, foi o choro de anos represados, o choro do menino que não podia sentir, do jovem que teve que ser forte, do homem que nunca teve onde desabar. Foi o choro do corpo que finalmente sentiu que podia se soltar, que havia segurança naquele campo, que havia acolhimento, mesmo sem palavras. Bruce Lipton nos ensina que o corpo se abre quando se sente seguro. E naquele instante, o sistema dele compreendeu, talvez pela primeira vez, que não seria punido por ser humano, que não precisava se justificar, que não precisava ser nada além do que estava sendo naquele momento. E isso, por si só, foi cura. Joe Dispenza fala sobre como a emoção profunda é o portal para a reconfiguração da mente e do corpo. Aquele homem, ao chorar, não estava apenas liberando lágrimas, ele estava reescrevendo sua história emocional. Estava se permitindo ser tocado por uma vibração que não exigia explicações, apenas presença. Essa história não é incomum. Há muitos homens que só conseguem acessar sua dor quando encontram um espaço onde o silêncio é mais curador que qualquer palavra, onde a escuta não é análise, mas acolhimento, onde o olhar diz: eu te vejo, e isso basta, porque o masculino, muitas vezes, só começa a se transformar quando percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo. Quando entende que sentir não é sinal de fraqueza, mas de permissão, que chorar não é queda, mas liberação, que ser vulnerável não é perder respeito, mas reconquistar a própria alma. E quando ele vive isso, mesmo que uma única vez, nunca mais é o mesmo, porque ele descobre que existe um lugar onde ele pode ser inteiro, onde ele pode desarmar-se, onde ele pode, enfim, repousar. E nesse repouso, ele começa a se reconstruir, não como o homem que precisa provar algo, mas como o homem que, enfim, se permite sentir tudo o que é, porque ele trava quando é amado de verdade. Nem sempre o que paralisa um homem é a dor. Às vezes, o que o faz recuar é o amor. Não qualquer amor, mas o amor verdadeiro. Aquele que vê sem julgar, que acolhe sem exigir, que permanece mesmo quando ele já esperava ser abandonado. Esse amor, para muitos homens, é assustador. Não porque machuca, mas porque revela o que o corpo ainda não sabe como receber. Quando um homem trava diante do amor, não é sinal de ingratidão, é sinal de que, em algum nível muito profundo, ele não reconhece aquele campo como seguro, porque o que está sendo oferecido é diferente de tudo o que ele aprendeu a esperar. E o corpo estranha, a mente desconfia, a alma hesita. Há uma incoerência entre o que ele deseja e o que ele consegue sustentar. Esse é o reflexo da memória epigenética do abandono. Como ensina Bruce Lipton, experiências emocionais não processadas são passadas de geração em geração, não apenas como histórias, mas como códigos biológicos. O homem que viu seus antepassados sendo afastados de si mesmos, de seus afetos, de suas famílias, carrega em seu corpo essa programação. Mesmo que ele não saiba, ela vibra. E então, quando é amado com profundidade, ao invés de relaxar, ele se fecha, como se algo dissesse: isso não é real, isso não vai durar, em breve vão te deixar. E para evitar a dor que imagina que virá, ele antecipa a fuga.
sabota, se distancia, não porque quer, mas porque não sabe como confiar. Joe Dispenza explica que o sistema nervoso precisa de repetição para reconhecer segurança. Se um homem passou décadas sendo condicionado pela ausência, pela crítica, pela exigência, ele não saberá de imediato como permanecer diante do amor. Seu corpo precisa aprender, aos poucos, que esse novo campo não é ameaça, que não há risco em ser aceito, que não há punição em ser inteiro. Essa trava, portanto, não é sinal de desamor. É sinal de que ele está diante de algo novo, algo que sua mente não consegue controlar, algo que toca suas camadas mais esquecidas. E isso, embora seja profundamente curador, também é profundamente desafiador. O que ele mais teme, muitas vezes, é aquilo que mais precisa: ser amado sem máscaras. Ser acolhido mesmo quando falha, ser desejado por quem ele é e não pelo que faz. Mas para que ele possa confiar nesse amor, é preciso que ele sinta que pode ficar, que não será invadido, que não será exigido, que será respeitado em seu tempo, em seus silêncios, em seus limites. Quando esse homem trava diante do amor, não o apresse, não o corrija, apenas fique, permaneça como campo seguro, como solo fértil, como presença que não precisa de prova, porque aos poucos, ele começará a perceber que o que está recebendo não é mais ameaça, é lar, é cura, é verdade. E nesse reconhecimento a trava se dissolve. Não porque foi forçada, mas porque, enfim, se sentiu segura o suficiente para abrir. Modelo mental para ajudar um homem a acessar sua frequência emocional. Há um tipo de escuta que não interrompe, um tipo de presença que não apressa, um tipo de toque que não exige. E é dentro desse campo sutil, onde tudo é silencioso, mas profundamente sentido, que o homem começa a se encontrar consigo mesmo. Porque acessar sua frequência emocional não é tarefa de força. É um gesto de permissão, de delicadeza, de reconexão com aquilo que sempre esteve nele, mas que foi calado por medo, por vergonha, por herança ancestral. Muitos homens não acessam suas emoções porque acreditam que não saberão o que fazer com elas. Foram ensinados a entender, a resolver, a dominar, mas não a sentir. E o sentir não se encaixa em lógicas, não se curva a prazos, não cabe em explicações. Sentir exige pausa, exige espaço, exige um modelo mental diferente, mais circular, mais intuitivo, mais respeitoso com os ritmos do corpo e da alma. 3 camadas podem abrir esse caminho, 3 chaves vibracionais que, juntas, criam um ambiente interno de segurança emocional. A primeira delas é escuta sem interferência. É ouvir não para responder, mas para acolher. É permitir que o outro fale sem medo de ser corrigido, sem medo de ser consertado. Quando um homem sente que pode falar sem ser interrompido, ele começa a se ouvir também, e isso é revolução interna. A segunda chave é presença sem urgência. Não há nada mais terapêutico do que alguém que permanece, que não tenta acelerar processos, que entende que cada lágrima tem seu tempo, cada silêncio tem sua função, cada emoção precisa ser atravessada e não superada. A pressa é uma forma de violência emocional. A presença, quando é calma, ensina o corpo que ele pode confiar no momento. A terceira chave é toque sem intenção. É o toque que não quer levar a lugar algum, que não busca resposta, nem resultado, que apenas repousa, que apenas diz, estou aqui, seja com a mão, com o olhar, com a energia. O toque que cura é aquele que não carrega desejo oculto, nem pressa para a transformação. É aquele que é inteiro em sua simplicidade. Bruce Lipton nos mostra que as células se abrem quando estão em ambiente de confiança. Da mesma forma, o coração de um homem só se abre quando sente que está num espaço onde não precisa performar. Joe Dispenza confirma: a verdadeira mudança acontece quando o sistema nervoso encontra segurança para sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. E esse modelo mental não precisa ser complexo. Ele apenas precisa ser real. Ele precisa nascer do reconhecimento de que o homem não está quebrado, está bloqueado. Que ele não precisa ser pressionado para sentir, precisa ser convidado. Que a emoção não é um problema, é o caminho. Quando esses 3 níveis estão presentes, escuta, presença, toque, algo começa a se reorganizar por dentro. O masculino sente que pode baixar a guarda, que pode respirar mais fundo, que pode finalmente se permitir ser inteiro. E nesse espaço, ele começa a se lembrar que não é preciso entender tudo, que não é preciso controlar nada, que às vezes basta sentir. Sentir e ficar. Sentir e confiar. Sentir e ser. Como a dopamina atrapalha o amor, sem que ele perceba, há uma diferença essencial entre intensidade e profundidade. A
A intensidade acelera, empolga, excita, mas muitas vezes consome. Já a profundidade silencia, sustenta, transforma. E muitos homens, sem perceber, têm se relacionado a partir da busca pela intensidade, não por maldade, mas porque seus cérebros foram condicionados a buscar picos, a procurar a emoção mais alta, o prazer mais rápido, a conquista mais estimulante. E no centro desse condicionamento está ela, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor poderoso. É ela que nos impulsiona à ação, que nos faz desejar, buscar, conquistar. Mas quando ela domina o sistema, o amor passa a ser confundido com excitação. A presença é substituída por expectativa. A conexão é trocada pela recompensa. E o vínculo se torna instável. Não porque não há amor, mas porque o corpo está viciado em novidade e não sabe mais como habitar a constância. Esse vício em picos faz com que o homem sinta que precisa sempre de algo novo para se manter interessado. Que o amor só vale a pena se for adrenalina. Que o outro só é desejável se for difícil de alcançar. E assim, ele se perde numa sequência de inícios intensos que nunca se sustentam. Porque quando o vínculo exige entrega, rotina, profundidade, ele parece perder a graça, não porque o amor esfriou, mas porque o corpo, condicionado pela dopamina, sente tédio diante do que é seguro. Bruce Lipton nos lembra que o corpo responde mais à vibração do que à razão. Se o campo vibracional está acostumado a altos e baixos, a calma será interpretada como ameaça. E Joe Dispenza reforça: o cérebro precisa ser treinado para reconhecer a paz como prazer e não como ausência de estímulo, porque o amor verdadeiro é menos sobre euforia e mais sobre coerência. Mas esse homem, sem esse entendimento, começa a se culpar ou a culpar o outro. Acredita que perdeu o interesse, que não sente mais o mesmo, que precisa de alguém diferente, quando, na verdade, o que ele precisa é reaprender a amar de forma estável. Precisa compreender que o amor real não brilha como fogo de artifício. Ele aquece como brasa constante, silencioso, mas profundo, simples, mas inteiro. E isso exige um novo olhar sobre o desejo, um olhar que reconheça os impulsos, mas que não se submeta a eles. Um olhar que saiba diferenciar o que é carência química de conexão verdadeira. Um olhar que ensine ao corpo que a profundidade não é falta de emoção, é emoção amadurecida. Quando esse homem começa a perceber como a dopamina influenciou sua maneira de amar, ele não se julga, ele se entende, ele se acolhe e, pouco a pouco, começa a se abrir para outro tipo de vínculo. Um vínculo que não precisa ser vertiginoso para ser verdadeiro, que não precisa ser novidade para ser nutritivo, que não precisa ser pico, porque já é plenitude. O que a árvore ensina sobre o masculino emocionalmente desperto. Há uma sabedoria antiga nas árvores que não se apressa, uma inteligência silenciosa que não compete, não se impõe, não precisa provar sua existência. Elas apenas são firmes, mas flexíveis, enraizadas, mas abertas ao vento, presentes, mesmo quando não fazem barulho. E talvez seja exatamente isso que o masculino emocionalmente desperto começa a lembrar, que não precisa se mover para se justificar, que pode simplesmente permanecer. O homem que desperta para sua dimensão emocional descobre que sua força não está na dureza, mas na sustentação. Como as árvores, ele aprende a manter sua verticalidade, mesmo nos dias de tempestade. Aprende que há sabedoria em esperar, que há dignidade no silêncio, que há profundidade no simples fato de continuar ali, firme em si. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente afeta diretamente a expressão do ser, e uma árvore só floresce quando suas raízes se sentem seguras. O mesmo acontece com o homem, quando ele sente que pode ser quem é, quando não precisa mais defender uma imagem, quando pode respirar sem se proteger, ele cria raízes, raízes que não o prendem, mas que o sustentam, que o nutrem, que o tornam estável, mesmo diante do inesperado. Joe Dispenza reforça que a coerência entre mente e coração gera um campo de cura, e o homem que encontra essa coerência se torna como uma árvore que vibra em paz, não porque não sente, mas porque aprendeu a sentir sem se perder. Aprendeu que pode escutar sua dor sem fugir dela, que pode acolher o outro sem se anular, que pode existir no mundo sem estar sempre em modo de alerta. Esse homem já não precisa correr atrás do amor. Ele atrai o amor pela forma como se posiciona, pela forma como olha, pela forma como permanece. Ele não domina, ele acolhe, não exige, ele escuta, não invade, ele convida. E nesse convite há algo profundamente transformador. A vibração de um masculino que não fere, não teme, não foge. Apenas está inteiro, como a árvore. Ele compreende que sua função não é impressionar,
mas sustentar vida, que sua grandeza não está na altura que alcança, mas na profundidade que acessa, que sua presença silenciosa já é abrigo, que seu modo de estar já é cura, e assim, ele se torna um ponto de apoio, não para carregar o outro, mas para caminhar ao lado, não para salvar, mas para escutar, não para preencher, mas para lembrar. O amor não precisa de força bruta, mas de presença verdadeira, e que um homem que aprendeu isso é como uma árvore, não se move para fugir, mas para crescer. O que o homem quer e tem medo de querer. No fundo de cada silêncio masculino, há uma pergunta sem palavras, um desejo sussurrado entre batimentos cardíacos e pensamentos não ditos. E esse desejo, ao contrário do que tantos imaginam, não é controle, não é conquista, não é domínio, é conexão. Uma conexão sem julgamento, um espaço onde ele possa ser inteiro, mesmo nas partes que o mundo ensinou a esconder. Bruce Lipton nos lembra que, assim como uma célula só ativa sua inteligência quando se sente segura no ambiente ao redor, o homem também só acessa sua verdadeira potência emocional quando sente, em sua volta, um campo vibracional de aceitação. Ele precisa sentir que não será corrigido, nem moldado, nem cobrado por sentir. Precisa saber que pode ser vulnerável e ainda assim ser respeitado, que pode falhar e ainda assim ser amado. Esse é o chão fértil onde ele floresce. Não o solo da exigência, mas o da liberdade. O espaço onde não precisa ser o herói, o forte, o que nunca erra, onde ele pode, finalmente, repousar. E nesse repouso, escutar sua alma, escutar sua respiração, escutar o que sempre esteve ali, mas que só agora começa a emergir. Neville Goddard nos oferece outra chave preciosa, a imaginação como ponte para o estado de ser. O homem precisa, antes de tudo, imaginar-se inteiro, imaginar-se livre da armadura, imaginar-se seguro sendo quem é, sem precisar cortar partes de si para caber em vínculos frágeis, porque o que ele não imagina como possível, ele não permite que aconteça, e é por isso que tantos homens se escondem de seus próprios desejos mais profundos, porque foram ensinados que sentir demais é perigoso, que sonhar com acolhimento é fraqueza, que desejar conexão é dependência, mas isso não é verdade. O desejo por conexão é sagrado, é humano, é a voz da alma pedindo para ser reconhecida. O masculino desperto não é o que sabe tudo sobre espiritualidade, é aquele que escuta sua própria alma em silêncio, que não precisa mais de máscaras, que não teme mais o toque, que não foge mais do espelho. É aquele que, ao ser amado, não recua, respira e ao respirar, permanece. E a você, mulher que sente, que enxerga, que vibra com clareza, deixa um convite suave. Não tente ensinar um homem a amar, isso ele já sabe, mesmo que tenha esquecido. Ensine-o com sua presença silenciosa a se permitir sentir, sem fugir, a lembrar que é digno, que é bem-vindo, que pode ficar, porque talvez o que ele mais deseja seja exatamente aquilo que mais teme, e talvez esse medo seja o último portal antes de encontrar, enfim, aquilo que sempre buscou, um lugar onde possa amar e ser amado, sem esforço, sem máscara, sem medo, apenas com verdade, apenas com alma, apenas com presença.